Primeiramente, um prazer tê-lo aqui em Manaus, mais de 24 horas na casa. O que o senhor viu conversando com tantas frentes da nossa capital? Isso aqui é um desafio extraordinário para o Brasil e para o mundo, mas não será o Brasil de Brasília, de São Paulo, do Rio, muito menos autoridades estrangeiras, por melhor intenção que tenham, que vão equacionar o papel da Amazônia num projeto nacional de desenvolvimento. Será a inteligência local muito sofisticada que eu já conheço bem. Então, eu conheço bem o território e hoje eu vim renovar as minhas interlocuções com a comunidade acadêmica. Estive no INPA com os empresários, estou aqui agora com as lideranças empresariais do Amazonas e de Manaus especialmente, e com o mundo político, que é o mundo de quem a gente tem que esperar, exigir, cobrar, que encontre as soluções para esse momento trágico que o Brasil está vivendo. Esse final de semana nós temos a FESPIM, que é uma feira de sustentabilidade, onde se defende muito à frente da Zona Franca de Manaus. Como o senhor se coloca diante dessa bandeira? A atual projeção da Zona Franca eu obtive como ministro da Integração Nacional no governo Lula. E é preciso que a gente deixe muito claro, para o Brasil, com muita clareza, de que isso daqui não é uma coisa importante para Manaus, que é vital. Vocês têm aqui mais de 600 mil pessoas trabalhando disso, direta e indiretamente, e é uma coisa superavitária, do ponto de vista de arrecadação para o setor público federal, inclusive estadual e municipal. E na medida em que a gente possa sonhar com a agregação de valor, com a verticalização para componentes nacionais cada vez mais produzidos por aqui, interiorizar isso para o interior, nós precisamos dar segurança jurídica. E nesse momento tramitam no Congresso Nacional, sem ainda termos a proposta do governo, duas propostas de reforma tributária, ambas liquidam. E esse foi um dos meus assuntos aqui. É preciso que a gente faça Brasília ouvir que nós não vamos aceitar isso. Vocês talvez não tenham ideia, mas o Brasil está se desindustrializando de um jeito mortal. E Manaus está na contramão, está expandindo a indústria. Nós temos aqui já quase 8% da produção industrial brasileira. E se a gente destrói isso daqui, o Brasil vai perder menos de 10% do PIB de indústria que nós temos, já fomos 30%. Então, por emprego, por receita pública, por verticalização de valor, pela ocupação orgânica de uma Amazônia sem depredação, é absolutamente imperativo que se proteja este espaço de produção sofisticada que virou Manaus. Se me permite mais uma pergunta, ontem o senhor esteve na UFAM falando com muitos jovens. Como que está sendo visto o governo atual por esses jovens em Manaus? A juventude brasileira está, como a gente chama no Ceará, meio escabriada. As pessoas estão olhando o futuro com muito medo, com muita insegurança. É impressionante, por exemplo, os suicídios entre os jovens brasileiros esse ano subiram mais de 4%. E, ao mesmo tempo, eles estão muito abertos a refletir, a discutir. E eu acho que a grande tarefa hoje, pouco importa o efeito eleitoral, mais cedo, mais tarde, mas a grande tarefa hoje de quem não tem rabo de palha, de quem tem exemplo para dar, de quem tem ideia para repartir, é ir abraçar a juventude e dizer que isso é um mau momento e que a história do Brasil não é essa. Nós somos um país que, no século XX, foi o país que mais sofisticado e velozmente cresceu no mundo. A gente não precisa olhar para a China com cobiça, olhar para a Coreia do Sul com inveja. Basta a gente recuperar a própria energia do Brasil, e consertar a política, porque o nosso problema não é físico, não é humano, é um problema político. Mas viva, nós temos uma democracia e precisamos fazer bom uso dela, parar de acreditar em Papai Noel, acreditar em Salvador da Pátria, desconfiar do autoritarismo, do tal anjo vingador que vai chegar, estalar o chicote, botar as coisas em ordem por nós, porque não é assim que se faz. Uma nação se constrói com um grande diálogo entre pessoas diferentes, banir o ódio e as paixões e botar a inteligência a serviço da solução dos problemas. O Brasil te agradece pelas tuas palavras, seja sempre bem-vindo a Manaus. Muito obrigado a vocês, é um privilégio. E agora com a honra de ser cidadão do Amazonas, que a Assembleia Legislativa me concedeu por unanimidade. Portanto, minha responsabilidade com vocês aumentou. Obrigado.